bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti, Senhor, o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida, a minha família, a minha esposa, meus filhos, tudo o que eu tenho, Senhor. Consagro a ti, meu Deus, com todo o meu coração. Inclino todo o meu agir, o meu proceder, para vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, hoje o nosso Café com Jesus um pouquinho mais cedo, devido a um agir que Deus colocou para nós, no movimento da renovação daqui a pouquinho. Mas nós estamos dando continuidade hoje ao nosso índice analítico, e esse índice analítico vem trazer para nós do catecismo hoje Jesus em ação, o último parágrafo, 2076. Segunda-feira nós vamos estar vendo a libertação e ação, aí a sequência é mérito da ação, meta da ação. Então nós vamos seguir o índice analítico do estudo do catecismo. Então, irmãos, é muito bom que nós estamos vivendo, nós estamos caminhando com o Senhor, nós estamos sendo conduzidos pela igreja, conduzidos pelos ensinamentos de Cristo, junto com os ensinamentos da igreja, degustando detalhadamente, sem pressa. Então por isso que é o café com Jesus. É um sabor da vida. É você caminhar com a palavra, é você caminhar com o direcionamento da verdade, junto com a igreja, única unidade com Cristo, onde Ele é o centro. Então hoje nós estamos vendo isso, que o nosso Senhor, no seu agir, no seu falar, no seu proceder, Ele trouxe a plenitude do decálogo. Vamos lá? Então, parágrafo número 2076, Jesus em ação. A gente vai estar finalizando hoje esse mover de Jesus em ação. Nós vimos o parágrafo 576, 1575 e hoje 2076. Vamos ver o Nosso Senhor em ação. Então vai nos dizer assim: por sua prática e por sua pregação. Então Jesus colocando em prática e na pregação, Ele vivendo e pregando, Ele vivendo e falando, é o que nós, irmãos, temos que fazer. Se nós somos cristãos, nós temos que proclamar o que Deus nos fala para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Então nós temos que praticar e nós temos que proclamar, falar, direcionar a palavra de Deus. E ela vai ter autoridade se eu colocar em prática. Jesus atestou a perenidade do decálogo. Então, com a sua prática, a sua pregação, com o seu falar, com o seu agir, ele atesta. O que significa a palavra atesta? Ele confirma. E a perenidade é a qualidade que dura muito tempo, é eterno. Então, com a sua prática e a sua pregação, ele confirma a eternidade do decálogo. O que significa a palavra decálogo? Nós vamos ver agora no catecismo. Está lá no parágrafo 2056. 2056 vai dizer assim: a palavra decálogo significa literalmente 10 palavras, que está lá em Êxodo 34, 28, Deuteronômio 4, 13 e capítulo 10, versículo 4. Deus revelou essas 10 palavras a seu povo no Monte Sagrado. Ele as escreveu com o seu dedo, diferença de outros preceitos escritos por Moisés. São palavras de Deus de modo eminente. Foram transmitidas no livro do Êxodo e no Deuteronômio. Desde o Antigo Testamento, os livros sagrados se referem às 10 palavras. Mas é em Jesus Cristo, na nova aliança, que será revelado o seu sentido pleno. Então, o verbo que se fez carne habita no meio de nós. Ele veio nos trazer a plenitude dessas 10 palavras do decálogo. Ele veio confirmar, ele veio atestar
Então ele confirma com a sua prática e a sua pregação. Então, na prática e na pregação, no anúncio da palavra, ele diz que não veio tirar uma vírgula, mas ele veio acrescentar, trazer a plenitude. De que forma? Ele veio trazer o verdadeiro sentido das leis, do que Deus pede. Ele sendo Deus, ele colocando em prática, ele sentindo no nosso coração, ele sentindo todo o mover. Aí você vê o olhar de misericórdia de Deus com os pecadores que eram excluídos. Você vê o olhar de misericórdia de Deus com tantas situações, onde que as leis de Moisés, as leis que vinham sendo passadas, né, de geração para geração, eles chegaram a um momento assim de radicalizar as leis, né, de tomar assim um efeito muito rígido, excluindo o verdadeiro sentido do que Deus queria. E ele veio trazer essa plenitude. Ele veio nos ensinar a viver corretamente. Por isso, querido irmão, que nós temos hoje, diante do mandamento nós temos aqui os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda. Esse domingos e festas de guarda, como nós vemos, é a nova aliança. A ressurreição do nosso Senhor, onde que sábado era o dia do Senhor. A partir desse momento, a nova aliança. Então, todos os dias, Jesus disse, é o dia de orar e vigiar. Todos os dias da tua vida é o dia, mas esse dia do descanso, o dia de oração, é a nova aliança, fazer isso em memória de mim. Então, queridos irmãos, nós estamos caminhando com Cristo. Então, diante da antiga aliança, nós temos a nova aliança em Jesus Cristo. Então, volta todo o nosso coração, toda a nossa prática, todo o nosso agir diante da pregação e da prática do nosso Senhor. Então, Jesus em ação nos transforma. Jesus em ação nos modela. Jesus em ação nos dá um caminho. Então, vamos pegar nossa palavra lá em João 17, do versículo 11. João 17, capítulo 17, versículo 11. Eu vou ler essa palavra para nós, ela vai ser um pouco comprida, né? Mas é uma palavra que vai direcionar muito o nosso coração. Como que na prática o nosso Senhor traz para nós a sua presença. Ele nos ensina muita coisa, mas Ele é um Deus que caminha conosco, um Deus que ora por nós, é um Deus que nos ama, é um Deus que vive com nós na humanidade, é um Deus que nos revela, que se revela, é um Deus que coloca em prática a plenitude do decálogo, dos 10 mandamentos. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me encarregastes de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Olha só o nosso Deus. Ele se unindo à nossa humanidade, Ele nos faz conhecer para se tornarmos um só, a unidade. Sabe, irmãos, hoje vem falar muito isso. Paulo fala hoje em 1 Coríntios, na leitura do Evangelho do Dia, junto com o Evangelho do Dia, a primeira leitura, nos fala isso. Onde que há unidade no Espírito Santo. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbiste de fazer conhecido. Que me incumbiste de fazer conhecido. Então, Jesus estava em nome de Deus, em nome do Pai, para que todos nós conhecêssemos a verdadeira face de Deus. O verdadeiro sentido da lei, a plenitude, o verdadeiro sentido de tudo. Conservei o que me destes, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, Judas Iscariote, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo. Ele está pedindo por nós, para que eles tenham a plenitude na minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tireis do mundo, mas sim que os preserves do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, que somos nós. Ali aquele povo, os apóstolos que estavam com eles, estavam vivendo essa graça. Jesus roga para eles ao Pai.
Jesus pede que a verdade seja dita, que a plenitude da palavra de Deus venha trazer para esse povo de Deus uma nova aliança, uma nova plenitude no amor de Deus, o verdadeiro direcionamento da palavra, e todos aqueles que crescem nele. Não rogo somente por eles, mas também aqueles que irão de vir, que somos nós, né? A descendência, que todo aquele que crer em mim, para que todos sejamos um, assim como tu, Pai, está em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me destes, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviastes e o amastes como amastes a mim. Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me concedeste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes sabem que tu me enviastes. Manifestei-lhes o teu nome, e ainda hei de lhe manifestar, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o nosso Deus se deu a conhecer. O nosso Deus se deu a conhecer a plenitude da palavra, do decálogo, dos 10 mandamentos. O nosso Deus nos ensina a perfeição de não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo. Se você, eu já te digo, se você já olhar para a mulher do próximo e desejá-la, você já está pecando. Então ele veio trazer para nós o verdadeiro direcionamento. Ele veio trazer para nós um olhar de misericórdia. Hoje nós vamos ter no Evangelho justamente isso. Mateus, o coletor de impostos, recebe o olhar de Jesus, onde que ele era excluído por esse povo, dizendo que ele era um pecador. Então o nosso Deus, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Ele quer que nós voltamos os nossos olhos na intimidade do íntimo do coração das pessoas e trazemos junto com a verdade, a palavra de Deus, o direcionamento. A palavra de Deus é viva. É como uma espada de 2 gumes. Tem hora que ela vai te dizer uma verdade, e essa verdade vai lá no íntimo do teu coração, vai machucar, mas é preciso que corte lá na raiz a mentira que Satanás colocou. A mentira, as palavras, os ensinamentos errados do mundo. E aí o mundo não vai te compreender. Porque vai te cortar, irmão. Vai te cortar, irmã, de coisas que o mundo está aos desejos da carne. E Deus nos deixa alerta. Se você caminhar segundo os desejos da carne, você não caminha segundo os desejos do Espírito. São 2 caminhos. Ou você tem um Senhor ou tem outro. Não tem então como ter 2 senhores, o Deus e o dinheiro. Ou você amará um e odiará o outro, ou você odiará um e amará o outro. Então, por isso, queridos irmãos, que Deus nos dá esse caminho. O caminho da verdade. Perdão, irmãos, aí que tô com a garganta um pouco ruim. Mas tudo se resolve. E esse caminho da verdade é um caminho de glória, onde que a dedicação, o amor, que nada impeça, que nada nos pare, que junto com Jesus, todas as coisas do mundo que vêm nos ferir, como essa própria situação da tosse. Sabe, irmãos, tudo isso que tenta nos impedir, que tenta nos parar de falar, mas Deus cuida. Se eu paro de falar, Deus suscita outro que fale. Deus suscita outro que chega aos ouvidos de todos nós a verdade. O nosso Deus, Ele quer isso. Que eu e você sirva de canal da graça. Com o nosso agir, com o nosso falar, com o nosso proceder. E se preciso for, anunciar. É o que nós estamos fazendo agora. Anunciando. É o que nós estamos levando agora. A palavra, segundo o direcionamento da igreja, com os ensinamentos, junto com a oração, como nos ensina o Senhor. Ele leva ao Pai um pedido para que cuide de nós. Coloca a mão no seu coração. E diante dessa palavra, diante desse ensinamento de hoje, nós encerrando aqui, Senhor, Jesus,
em ação. O nosso Mestre nos mostrando o seu procedimento, o nosso Senhor nos mostrando como caminhar na nossa vida. E diante deste mover, eu coloco, Senhor, a nossa vida, eu coloco a minha casa, a minha família. E peço que o Teu Espírito Santo venha direcionar o nosso coração. Venha curar, Senhor, as enfermidades. Cura, Jesus, essa garganta. Cura, Jesus, essa tosse. Para a Tua honra e glória. Mas, como disse, que seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a minha. E eu creio que a Tua vontade é de curar-nos. A Tua vontade é de nos salvar, Senhor. Mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. Queridos irmãos, encerrando esse momento, fique com essa palavra. Um Deus que cuida e orou por mim e por você. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É de sair lágrimas, irmãos, o esforço que eu fiz para rezar o Pai Nosso. Mas eu sei que tudo vem para somar. Deus nos ensina a não parar. Mesmo que algo desse mundo tenta nos impedir, não pare de anunciar. Com gestos, com a realidade do mundo, com aquilo que nós vamos enfrentar. Que Deus abençoe cada um de nós e nos dê a graça da convivência com Jesus. E essa convivência que nos faz forte. Sabe por quê, irmãos? Todos nós somos humanos. Nós adoecemos, nós comemos, nós falamos, nós sentimos. Nós passamos por provações. Mas como que você reage com a provação? Como você reage com a tua enfermidade? Eu me uno a Cristo. E coloco toda a minha confiança em Deus. Por Ele, nele e com Ele. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe. Até segunda-feira. Nós vamos estar falando sobre... Vamos lá? Segunda-feira. Liberdade e ação. Um grande abraço. Que Deus abençoe.